Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E no programa de hoje, nós vamos abordar aqui muita coisa do especializado da Caldense, nós vamos falar do Vulcão e, claro, tem muita coisa para a gente divulgar aqui hoje. E eu começo falando do Interbairros, até porque eu vou trazer hoje a rodada completa. Ontem nós fizemos um programa especial aqui com o Alex Joaquim e não coloquei os resultados do final de semana, né, do Campeonato Interbairros. E vamos trazer agora os resultados que começaram na quarta-feira. Lembrando que na quarta-feira o Jardim Esperança bateu Nova Aurora pelo placar de 2-1 lá no Bandolão. Também no Bandolão nós tivemos aí o jogo da quinta-feira entre o Jardim Country Club, que foi goleado pelo Quixissana pelo placar de 4-1. E na sexta-feira o Bela Vista venceu o Country Club por 2-1 também no Bandolão. Aliás, os jogos estão acontecendo todos eles lá no Bandolão. E no sábado, os dois jogos, os das 17 horas, que foi a vitória do Santo André sobre o Jardim Kennedy 2 por 3-0. E no último jogo, 7 horas da noite, o Vila Rica perdeu do Dom Bosco pelo placar de 1-0. Nós não havíamos trazido ainda as classificações dos grupos. Então, rapidamente, nós vamos trazer para você ver como é que está a situação dos bairros da cidade. No grupo A, o Dom Bosco lidera com meia dúzia, o Vila Rica tem 3 e o Aroeira tem 0 ponto. No grupo B, o líder é o Santa Rita com 4, tem o Jardim Contorno com 1 ponto e o Monjolinho, que ainda não ganhou pontos. No grupo C, a liderança é do Quixissana, Jardim Quixissana, né, com meia dúzia. O Maria Imaculada tem 4, o Jardim Country Club tem 1 ponto e o Gama Cruz não ganhou ponto ainda. No grupo D, nós temos como líder duas equipes ali liderando, né, o Jardim Esperança e o Nova Aurora, ambos com 3, mas na frente está o Jardim Esperança pelos critérios de desempate. E no último lugar o Itamaraty, que ainda não ganhou pontos. No grupo E, nós temos aí duas equipes também liderando, o Santa Rosália e a Coab, ambos com 3 pontos, só que o Santa Rosália, nos critérios de desempate, está à frente. E na última posição, o Jardim São Paulo, 0 ponto. No grupo F, nós temos ali também duas equipes com 3 pontos. O Santo André, que é o primeiro colocado pelos desempates ali dos critérios. Depois o São Bento, ambos com 3, né? E o Jardim Kennedy 2, que ainda não ganhou ponto. E finalmente o grupo G, nós temos o Bela Vista com 4 pontos, o Chiqueirão Futebol Clube com 1 ponto e o Country Club, que ainda não ganhou pontos. Então o grande detalhe é que você vai conhecer também agora a quarta rodada, que começa amanhã. Amanhã nós teremos o Jardim Contorno enfrentando o Monjolinho. Na quinta-feira nós teremos o Quixissana jogando contra o Maria Imaculada. Na sexta-feira o Santa Rosália pega a Coab. E são 4 jogos no sábado, né? Amanhã eu vou trazer o local dos jogos, inclusive. O Gama Cruz enfrenta o Jardim Country Club. O Country Club, que é outro time, um é o Jardim Country Club, o outro é o Country Club, que enfrenta o Chiqueirão. O Santo André pega o São Bento e nós vamos ter também o Itamaraty jogando contra o Jardim Esperança, passando a régua, portanto, no Campeonato Interbairros, que é uma homenagem ao Luiz Carlos Cardoso Graminho, o saudoso Carlão da USAB, né, que foi diretor e presidente da própria União de Sociedade Amigos de Bairro, a USAB, como um dos idealizadores da competição que persiste até hoje. Eu queria falar também aqui sobre o Poços de Caldas Futebol Clube, até porque o Vulcão, eu recebi a informação que vieram 26 jogadores daquela parceria. E depois de uma avaliação em conjunto ali com a comissão técnica, principalmente com o aval do Alex Silva, que é o técnico do Vulcão, eles diminuíram para 15 jogadores sub-23, que é a idade de base, né, para o campeonato da segunda divisão. E tinham também cerca de 15, 16 jogadores da faixa de sub-20,
alguns dos quais inclusive já jogadores remanescentes da última temporada, como por exemplo o Pezão, né? Tem outros, né? Mas o Pezão a gente se lembra bem que acabou até sendo emprestado lá para uma equipe da Grande São Paulo, ficou uns dias lá, a coisa não foi do jeito que pintaram para ele e para a própria diretoria do Vulcão. Ele voltou, está inserido no grupo. Então, desses garotos, cerca de 8 ou 9 foram aprovados e vão complementar o grupo de jogadores. Então, já tem um grupo formado, os trabalhos estão acontecendo. Aliás, ontem nós falamos que o treinamento de ontem tinha acontecido lá no Córrego Dantas, mas houve uma inversão e a programação oficial saiu hoje. O Vulcão treinou ontem no Bandolão, hoje à tarde treina no Córrego Dantas e amanhã volta a trabalhar no Bandolão, no período da tarde. Lembrando que é sempre intercalado, um dia no Córrego Dantas, um dia no Bandolão, até o final da semana, quando na sexta-feira, no sábado, o trabalho é feito num dia só, na parte matinal, né? Mas até lá nós vamos divulgar toda a programação aqui. Lembrando que o campeonato começa no dia 31 de agosto, só que o Vulcão estreia no dia 1º de setembro, quando recebe o time lá de Juiz de Fora, né? O Tupinambás, que vem jogar aqui contra o Vulcão. O Ronaldão está sendo reformulado, parece que o gramado, já falei aqui da descompactação que foi feita, adubação, todo dia estão jogando ali 2 caminhões de água, está recuperando. Tem aqueles entulhos atrás do gol lá que eu não sei se já tiraram, mas o certo é que vão retirar, porque no dia 15 vai ter uma nova vistoria e o que se espera é que haja a aprovação, né, do estádio para que ali o Vulcão possa realizar os seus jogos. Falando ainda em segunda divisão, você se lembra que nós já fizemos uma entrevista aqui com o Wellington Simeão, que é o técnico e diretor técnico também do Vila Real, que joga lá em Machado. Ontem nós tivemos aqui também a presença do Alex, né, o Alex Joaquim, que é o gerente de futebol do Uberaba. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre o Varginha, até porque tem uma informação aí rondando a internet de que o Varginha pode estar sendo vendido e seria para um empresário do Triângulo Mineiro, mas que reside nos Estados Unidos. Eu tentei pegar mais informação, essa tela que você está vendo aí, inclusive, ela foi produzida pelo meu amigo Edivaldo Moreira, lá de Pouso Alegre, que ele acompanha muito de perto toda a movimentação do esporte em toda a região. Ele fez essa pergunta aí: Varginha vendido? É uma pergunta, mas existe nos bastidores a informação de que isso pode de fato se concretizar. Então, repito, se houver realmente essa compra, seria um empresário do Triângulo Mineiro, mas que reside nos Estados Unidos. Claro que nós vamos acompanhar essa evolução e sempre trazer mais informações, até porque o VEC está no grupo do Vulcão. Vamos começar falando um pouquinho também do vôlei do especializado da Caldense. Falar aqui do vôlei sub-19 da Caldense, né, que você está vendo aí essa informação, o vôlei sub-19 da Caldense, que tem tido uma boa participação, né, e acabou, está vendo algumas imagens, a equipe masculina de vôlei sub-19 recebeu o time do Nakagawa, lá de Sorocaba, um confronto válido pela fase classificatória da Liga Regional de Voleibol Campinas. E numa partida acirrada, a veterana foi superada no tie-break, após mais de 2 horas e 20 minutos, com um placar final de 3-2, né? Tie-break, né? 3-2. Caldense perdeu de 20-25 no primeiro set, ganhou de 25-15 o segundo, perdeu o terceiro de 25-19, ganhou o quarto de 26-24 e lamentavelmente perdeu de 11-15 o último set, o set tie-break. Então, para o técnico Marco Aurélio,
o foco agora deve ser os treinamentos, porque grandes desafios ainda esperam a Caldense após o período de férias. O atacante João Pedro Costa destacou a evolução do time também em relação ao jogo anterior contra Sorocaba, e o técnico também acabou mencionando aí que durante a partida houve a necessidade de várias alterações no time devido a intercorrências. Então, legal, o importante é a participação. A equipe tem o Kaique, o Bruno, o Gabriel, o Otávio, o Daniel, o João, o Bernardo, o outro Gabriel, o Pablo, outro João, o Guilherme, o Enzo, o Diego e o Joaquim. Tá dado o recado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um primeiro bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho porque tem mais informações, inclusive do especializado da Caldense. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta e eu prometi trazer mais informações do especializado da Caldense. Eu queria falar agora sobre o handebol, até porque o handebol masculino da Caldense participou lá no interior de São Paulo da mais um jogo pela penúltima rodada da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. E o time foi até Nova Odessa enfrentar a equipe da Associação Esportiva de Piracicaba e acabou ganhando por um placar até bastante consistente, 42-21, e assumiu a liderança da competição. Na próxima rodada, a Caldense vai enfrentar um time de Campinas, o NHC de Campinas, visando aí se manter na ponta da tabela para garantir a vaga na Série Ouro, na próxima fase do campeonato. A Caldense lidera com 19 pontos, em segundo está Itapira com 18, mas tem jogos a menos, ou pelo menos um jogo a menos. Depois em terceiro, o time de Piracicaba com 18, Tietê com 16, Itatiba com 14, Cerquilho também com 14, Jundiaí com 8, o time de NHC com meia dúzia, Indaiatuba com meia dúzia e a Associação de Piracicaba com 15 pontos. Parabéns aí ao handebol da Caldense, que continua voando, e mostrando muita competência. Olha, eu queria também falar do segundo circuito sul-mineiro de basquete feminino, até porque a Caldense foi a vice-campeã nesse segundo circuito sul-mineiro de basquete feminino. No último sábado, a equipe feminina sub-17 da veterana participou uma rodada dupla, nesse segundo circuito sul-mineiro, realizado no ginásio Agostinho Loyola Junqueira, da Caldense, e orientado pelo técnico Júlio César de Freitas, o tio Júlio, e pela auxiliar técnica Letícia Costa. O grupo enfrentou as equipes do Novo Basquete de Arceburgo e também o Basquete de São Lourenço. No primeiro confronto, a equipe da Caldense, no primeiro confronto, a equipe venceu o Novo Basquete de Arceburgo na prorrogação e em uma partida acirradíssima, com um placar final de 17-16. A armadora Roberta Porto, da Caldense, acabou se destacando na partida, que foi disputada aí ponto a ponto e que, sob a orientação do tio Júlio, a equipe manteve o controle de bola até o apito final.
ela expressou a satisfação, inclusive, depois do jogo. E para o técnico Júlio César, esses dois confrontos marcaram a retomada após as férias do grupo, né? Então, fica dado esse recado, porque no segundo jogo, inclusive, a Caldense tem um time bem mais jovem em comparação às atletas de 17 anos de São Lourenço, e o time acabou superado pelo placar de 42-10. Então tá dado o recadinho também do basquetebol feminino da Caldense, que está sempre participando de competições, sempre em evidência. Assim como o vôlei da Caldense, que também conquistou grande vitória, né? Nós estamos falando do voleibol, que obteve aí, viajou para Mauá, com 3 equipes, sub-17, sub-19 e adulto, para enfrentar o time da casa no último sábado, no dia 3 de agosto. As equipes da categoria de base da Caldense tiveram jogos acirrados, com o sub-17 perdeu de Mauá por 3-1, mas o sub-19 ganhou, deu o troco também por 3-1. Uma partida muito equilibrada. A equipe adulta da Caldense conquistou a vitória também por 3-1, 25-21, 17-25, venceu o terceiro por 25-13 e venceu o quarto set por 25-23. Esse que você está vendo aí é o time da Caldense, né? O time de adulto da Caldense. E vamos falar também do tênis da Caldense, né? Até porque nós temos aí a informação, são informações de atletas da Caldense que se destacaram na 6ª etapa da Liga Pro Tênis, realizada neste final de semana, lá em São João da Boa Vista, a 6ª etapa da Liga Pro Tênis, que reuniu aí diversos atletas da elite da região, sendo que os atletas da Caldense conquistaram bons resultados. Na categoria A, 25+, nós tivemos o Gabriel Gaiga, e também campeão, vencendo o Alessandro Cardoso por 6-1 e 6-0. Categoria A, Luiz André Araújo, vice-campeão, perdendo para o João Bueno por 6-2 e 6-4. O João Vicente Santos chegou às quartas de finais, o Paulo Solon chegou às oitavas de finais. Mas sempre a gente está dando destaque aqui para essa modalidade importante que nós estamos sempre buscando trazer essas informações. Passando a régua no especializado da Caldense, nós vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Até porque ontem nós tivemos 2 jogos ontem. Ontem a Chapecoense perdeu em casa. Esse time do Mirassol é cascudo, é encardido, hein? Ganhou lá em Chapecó por 1-0. E também o Vila Nova empatou em casa com o Paysandu em 2-2. Por os 2 jogos de ontem, já dá para a gente ver como é que ficou a classificação agora. O Santos terminou o primeiro turno com uma comemoração honrosa, né, vamos dizer assim. Primeiro lugar com 34 pontos. Simbólico isso, né, claro. O campeonato tem 38 rodadas, né, e nós tivemos apenas, para a maioria das equipes, 19 rodadas até agora. Santos lidera com 34, Novo Horizontino tem 33, em terceiro Mirassol. Olha o Mirassol e o Novo Horizontino como é que estão aí, hein? Com 32 e o Vila Nova com 30. Aí nós temos o América com 30 também, mas fora do G4, o Sport com 29, o Operário do Paraná com 29 também, o Ceará, juntamente com a Ponte Preta com 26, o Goiás, junto com o Avaí com 25. Olha onde foi parar o Avaí, hein? O Avaí chegou a ser líder do campeonato. Tanto é verdade que o Gilmar Del Pozo foi demitido ontem. E eu não tenho a informação, mas muito provavelmente o Marcelo Albino também deve ter deixado o cargo de auxiliar técnico, porque quando muda a comissão técnica, geralmente, né, muda todo mundo. Mas eu não tenho a informação oficial, não. Depois nós temos o CRB, o Amazonas e o Paysandu com 24, com 23 o Coritiba e o Botafogo com 22 é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E ali na zona vermelha, correndo riscos, a Chapecoense com 19, junto com o Brusque. Depois tem o Ituano com 13
e o Guarani, que tem só 11 pontos ganhos até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o jogo vai acontecer ainda hoje, né? Hoje, lá em Fortaleza, o Ceará recebe o Guarani. Ai, 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 hein, Guarani? Precisa ganhar para começar a esboçar uma reação aí, senão o bicho pode pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um bloco de intervalo e aí eu volto daqui a pouquinho, porque tem também muito mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, o Sul Minas Esporte. E nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem nós tivemos um jogo. Ontem nós tivemos a Série A se movimentando aí com o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza. Olha o Fortaleza do Vojvoda, hein? É um time que está subindo, ganhando pontos, inclusive fora de casa. Ganhou de 2-1 do Cruzeiro. É bem verdade que o jogo aconteceu lá em Cariacica, no Espírito Santo. Esse jogo já tinha sido negociado lá com Cariacica, quando o Ronaldo Fenômeno ainda era o manager lá do Cruzeiro. Então cumpriram apenas um contrato que já estava elaborado, mas independentemente do local, foi mando do Cruzeiro, se esperava mais do Cruzeiro. E o Fortaleza foi lá e ganhou. Vamos ver como é que ficou a classificação? O Fortaleza chegou na 3ª posição, hein? E tem um jogo a menos que o Botafogo, por exemplo, olha lá. Um jogo a menos que o Palmeiras, que é o 4º colocado. Está muito bem colocado o Fortaleza. Então o Botafogo lidera com 43, o Flamengo com um jogo a menos tem 40, o Fortaleza com um jogo a menos tem 39, em quarto o Palmeiras com 37, Cruzeiro com 35, junto com o São Paulo. São os times que estão lutando ali para buscar um lugar ao sol na Libertadores. Aqueles verdinhos ali diretamente e os azuis brigando pela pré-Libertadores. Aí tem na zona da Copa Sul-Americana o Bahia com 32, o Atlético Paranaense junto com o Atlético Mineiro com 28, temos o Bragantino com 26, o Vasco e o Criciúma com 24. Na zona neutra, o Juventude com 22, o Grêmio, Vitória e Internacional com 21. E na zona vermelha, a zona que ainda os preocupam, os times ali para o rebaixamento, o Fluminense tem ganhado jogos, mas ainda não conseguiu sair da zona vermelha. Vê como é que é difícil, né? Mas está beirando ali, tem 20 pontos, junto com o Corinthians, que hoje também está na zona do rebaixamento. O Cuiabá tem 17 e o Atlético Goianiense tem 12 pontos apenas, praticamente rebaixado, correndo um sério risco, pelo menos o Cuiabá. Lembrando aí que nós tivemos no jogo de ontem a vitória do Fortaleza. Vamos ver os gols? O Fortaleza saiu à frente. Que jogada bem trabalhada. Só que não sei se dava para o Cássio pegar não, hein, gente? Acho que foi meio atrasado na bola, mas tudo bem. Aí o Cruzeiro ainda foi buscar o empate, ó. Um gol também, o zagueirão tirou de qualquer maneira, o goleiro fez milagre, o zagueiro voltou para dentro da área. Aí entregou o ouro pro bandido, né? Não, tinha que dar um bico, tirar a bola dali, ele voltou na contramão. E aí, mas ainda o Fortaleza foi buscar mais um gol, bola cruzada, o zagueiro falhou, caiu, sobrou pro atacante ali, que meteu a bola para dentro do gol. Então tá aí a vitória do Fortaleza, um belo time. Esse Fortaleza aí tá mostrando muita força e muita competência. Bom, ontem, aliás, hoje nós teremos a movimentação da Copa do Brasil, pelas oitavas de final, um jogo isolado hoje.
o Vasco da Gama, lá em São Januário, recebe o Atlético Goianiense. Lembrando que lá em Goiânia, aquele retângulo preto ali é 1-1, que foi o resultado lá do primeiro jogo em Goiânia. Então, quem vencer hoje passa de fase. Se houver um novo empate, aí nós vamos até para o pênalti, né? E claro que jogando em casa se espera uma coisa melhor do Vasco, mas não dá para falar que está definido, não. Vamos falar também da seleção brasileira feminina, porque hoje o Brasil entra em campo novamente para enfrentar aí a Espanha, que é nada mais, nada menos que a atual campeã do mundo de futebol. Então o Brasil eliminou a França, as donas da casa, por 1-0 e chegou nessa fase e vai enfrentar aí a Espanha. Claro que se jogar marcando, como jogou bem marcando contra a França, pode até surpreender as espanholas. Lembrando que as equipes já se enfrentaram na fase anterior. A Marta foi expulsa no finalzinho do primeiro tempo e aí a Espanha ganhou de 2-0. Eu não sei, nesse momento, o que está dando aí, porque o Brasil entrou com um recurso para poder contar com a Marta. Nesse momento eu não tenho ainda o que aconteceu, se já está definido, se foi vetada a utilização da Marta ou não. Mas enfim, joga contra a Espanha, se vencer, já vai tentar buscar medalha na fase seguinte do campeonato. Então o Brasil hoje é em campo, 4 da tarde, diante da campeã do mundo, a Espanha. E é claro que nós vamos acompanhar bem de pertinho para trazer todas as informações para você também no programa de amanhã. É a Olimpíada, né? Lembrando que ontem a Rebeca ganhou mais medalhas, né? Que coisa da Rebeca, hein? 6 medalhas em 2 Olimpíadas. Só nessa ganhou 4. E ontem foi uma medalha de ouro brilhante na ginástica de solo. E ela já está tendo dificuldade, ela teve algumas cirurgias no joelho. Mesmo tendo dificuldades, ela foi quase que perfeita no solo. E a gente tem que tirar o chapéu para uma ginasta do tamanho dessa atleta brasileira, né? Lembrando, inclusive, que ela deixou a Simone Biles a ver navios na prova de ontem, né? Então, parabéns, e a gente espera que... Ela chegou a declarar ontem que no solo foi a última participação dela, porque ela tem dificuldade. Mas, enfim, ela conquistou mais um ouro e nós temos que tirar o chapéu para ela. Um grande abraço, nós vamos voltar amanhã, a partir sempre do meio-dia, com muito mais informações para você aqui. Até lá e um grande abraço.